Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, um canal de livros, de risos, de resenhas e hoje um livro prometido até para mim mesmo, que é Sonhos em Tempo de Guerra, Memórias da Infância, do keniano Ngugi wa Thiong'o. O meu keniano é... me perdoe se a pronúncia foi errada, mas o livro é bem legal. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, precisamos de likes. Dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e bom vídeo para você. Bem, quem é esse autor? Vou até colocar aqui na legenda o nome dele, porque a minha pronúncia é muito horrorosa. É Ngugi wa Thiong'o. Ele nasceu no Quênia, numa aldeia, em 1938. E ele vai passar por toda a... São 10 anos de guerra de independência, a Quênia também era uma colônia inglesa, com relação ao Império Britânico. Essa guerra vai acontecer de 52 a 62. Então ele era adolescente durante a guerra. Nesse livro, ele vai contar a sua infância. Então é autobiográfico mesmo. Mas ele tem uma delicadeza no contar, porque é o adulto contando as suas memórias, mas essas memórias são impressões, são sensações que a criança tem. Porque no meio da guerra, se a criança não está lá no olho do furacão, né, ela tem percepções de um movimento, mas se ela já nasce num movimento meio estranho, aquilo parece ser o natural. Então, o que a gente vai ter nessa história? Um garotinho que nasce filho de um pai que é polígamo. Eu pensei muito no Niket. Temos aqui, né, Niket, uma história de poligamia, mas lá no Niket rolava uma briga entre as mulheres. Aqui não. Aqui o pai tem 4 esposas e elas moram todas, cada uma a sua casa, no mesmo terreno. E esse pai, ele transita pela casa das esposas e as crianças são todas filhas dessas mães. Então, por exemplo, as esposas A, B, C e D, para eu não entrar de novo na pronúncia, né, da língua local. Então, se o menininho é filho da esposa A, ele também tem a mãe B, a mãe C e a mãe D, só que a referência dele é João da esposa A. Então ele tem ele vai ter a referência da mãe dele, mas ele obedece a todas as mães. Então ele comenta da mãe que era mais severa, da mãe que sempre tinha uma fruta, alguma coisa diferente para dar para as crianças, da mãe que era um pouco mais light. As 4 mães são figuras bem interessantes. Aí são mulheres que se dão muito bem entre si, porque a poligamia ali, embora haja uma matriz cristã inglesa que é forte, principalmente dentro das escolas, a poligamia ali era uma prática natural, tá? entre aquelas pessoas. Então ele vai crescer no meio dessas mães com o sonho de ir para a escola. Mas não é um sonho, uma coisa idealizada, não. É já a percepção de que apenas por essa escolarização formal do colonizador, ele terá alguma chance. Claro que uma criança não vai pensar com essas palavras, mas como ele tem irmãos mais velhos que passam pela escolarização e coisa assim, moram a 10 quilômetros da escola, vão a pé, voltam a pé, ainda trabalham na lavoura com o pai e com as mães, sabe? E que tem esse impulso de aprender mesmo. Na escola, a gente vê que tem uma preponderância do inglês. Obviamente que isso vai ficar ainda mais pesado durante essa guerra de descolonização, porque a língua ela também é um instrumento de dominação. Então, se a língua é um instrumento de dominação, ela, quando imposta, apaga
ou tem o objetivo de apagar as línguas locais. Gente, isso aconteceu aqui no Brasil do Getúlio Vargas com relação, por exemplo, às colônias do sul do país. Ele proibia de que se falasse alemão, sei lá, os idiomas, alemão, italiano, ou japonês aqui. Ele proibiu que se falassem os idiomas de origem dos imigrantes. Para quê? Para apagar mesmo, né? Para aquele nacionalismo do Getúlio que teve lá. Não vou entrar nessas questões, mas só para a gente perceber essa força da imposição da língua, que foi o que aconteceu com o colonizador chegando aqui e apagando as línguas indígenas. Então, assim, tenha isso em mente. Só que na escola, embora haja essa imposição total do inglês, imposição de um cristianismo, imposição daquilo que o Império Britânico tinha para que as ideias locais se esfacelassem, havia também ainda um respeito às tradições, né? Um respeito, ele vai falar muito, muito sobre o narrador oral. O narrador que juntava as crianças, todo mundo junto ali, e aí vinham os adultos também, e ouviam aquelas histórias que eram histórias da ancestralidade e histórias da possibilidade. E ele, autor adulto, quando ele realmente rompe com o seu nome cristão, ele se chamava James, ele vai assumir apenas o seu nome de nascimento, né, do seu grupo. Ele vai se afastar de práticas ocidentalizadas no sentido de abraçar mais as suas. Não é que ele deixe de viver como ocidental, ele vive muito tempo nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, né? Inglaterra, Estados Unidos. Mas ele vai se afastar do catolicismo e vai abraçar mais a religiosidade do grupo de onde ele provém. Então a gente percebe esse movimento dessa criança que percebe, ele tem um irmão bem mais velho que faz parte da resistência e ao mesmo tempo ele tem essa observação de que há algumas coisas do colonizador que é interessante você aprender, como no caso da língua, para poder, né, para poder ter caminhos depois. Então é gostoso, é um livro gostoso de ler, você também dá risada. Também é um livro poético, né? Em cada final de capítulo para início do outro, você sempre tem construções muito bonitas. E essa coisa da impressão da criança, há um filme de 87 chamado Esperança e Glória, que vai mostrar a Londres sendo bombardeada pelo Hitler durante a Segunda Guerra, e as crianças achando o máximo ir lá pro subsolo das escolas, todo mundo com máscara antigás, não sei o quê, e as crianças brincando naquela situação, porque não tem noção do que é a guerra, elas estão só vivendo. Então, esse filme é interessante para você dar uma olhadinha com relação a essa referência, do que passa nesse imaginário infantil, do que é essa sensibilidade do pequeno no meio daquela grande confusão e depois como ele vai ser crítico com relação a isso. É um livro bem, bem legal. Eu não conhecia as questões do Quênia. Para dizer que no The Crown, na série, vai aparecer aqui. Se não me engano, na primeira temporada, na primeira ou na segunda temporada, quando a Rainha Elizabeth se casa, se eu não me engano, ela passa a lua de mel dela no Quênia. E aí você vê, né, aquela coisa daquela natureza, sabe? A África, que é uma África meio que África de filme, o Quênia tem esse cenário, né? Então, assim, a gente vê isso aparecendo ali na série. Mas eu não tinha, nunca me aprofundei sobre as questões do Quênia. E quando estava preparando, quando terminei a leitura e quis me aprofundar um pouco mais, eu descobri, né, como o Quênia funciona e como as palavras do autor com relação à sua infância são tão liricamente ajustadas à visão de uma criança com relação a um momento tão pesado como é um momento de guerra. Tá? Então é um livro que realmente vale a pena, é um livro de leitura bem rapidinha. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. É isso, essa valorização da escola, essa valorização do narrador oral, essa percepção de que você precisa
de aceitar algumas coisas do colonizador para você conseguir ter o seu avanço, porém que a resistência para manter a sua ancestralidade também é fundamental, certo? É isso, gente. Ah, uma coisa bem bacana que aparece no livro é o rito de passagem. Todos nós passamos por esses ritos, todos nós. Nos dias de hoje, nós passamos por esses rituais de passagem. Mas é interessante conhecer como era o ritual de passagem no Quênia, né? E como esse menininho vai viver esse ritual. Na verdade, eu acho às vezes que nós passamos por rituais todos os dias, né? Quando nós nos apercebemos de coisas que a gente não enxergava e temos esse amadurecimento. Mas ali, quando o menino se torna homem, ele é afastado das crianças, então tem uma certa dor, porque você tem X, vamos supor, não me lembro da idade certa, mas você tem 12 anos, quando você participa do ritual, você não pode brincar com um menino de 11, mas você tem que se afastar dessa, é como se a realidade mudasse, né, de uma hora para outra. Então tem essa coisa de se sentir homem, mas ao mesmo tempo de perceber que em todo ritual de passagem você tem uma perda. Pode haver uma evolução ou não, e você tem uma perda. É um livro muito, muito, muito bacana. Então é isso. Muito obrigada, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Coloque nos comentários algum outro livro de escritores africanos que você gostaria que a gente trabalhasse aqui no canal. Eu conheço muito de literatura africana de língua portuguesa. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste. Mas eu tenho agora mergulhado em outras Áfricas, né? No sentido de que são realidades muito diferentes. Se você puder sugerir, eu vou gostar bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!